Bom dia, senhora. Seu nome completo, por favor? Giselda Amaral, hoje, excelência. Era Amaral Furtado na época. Era Amaral Furtado na época, mas aí em 2013 nós nos divorciamos. Hoje eu sou assim, Giselda Amaral. Ah, tá certo. Então a senhora é brasileira, divorciada. Isso. Divorciada. Sua profissão? Eu sou advogada. Advogada. Só não estou atuando, mas sou. Certo. Seu endereço, então? É Rua 1, quadra 3, casa 10, Coajap. Coajap. Desde 2009. Desde 2009. Então tá bom. Então nós vamos começar por esse fato que a senhora nos trouxe, tá? Da separação. A senhora se divorciou do seu Marido na época. Raimundo Furtado. Seu Raimundo Furtado, em 2013. Os senhores já haviam adquirido... Sim, nós adquirimos em 2009. No microfone, senhora. Em 2009. Na época nós éramos casados. Casados. Então, em 2013, os senhores se divorciaram. Isso. Quem permaneceu no imóvel, a senhora ou ele? Eu e a minha filha. Nós temos uma filha de 12 anos. Tem uma filha, perfeito. E, na época, quem fez a transação propriamente dita? Excelência, foi assim. A gente morava de aluguel. Sim. Contar tudo, né? Aonde? Lá Nós mesmo? morávamos na Coama. Certo. Pode contar. No Residencial Pinheiros, na Coama. Só que a gente já vinha guardando dinheiro praticamente desde quando nós casamos. Né? Assim, guardando para ter uma casa própria. Certo. E ele conhecia um cidadão chamado Ribamar, ele está até aí como testemunha, que trabalhava no Socorrão junto com a Ercília, que era inventariante desse... A Ercília era funcionária do Socorrão? Trabalhava lá, assim, como radiologista, uma coisa assim. Não sei, acho que ela batia raio-x. E ele já havia comentado com ele que estava querendo comprar uma casa naquela área, porque eu que queria na área, em razão da minha filha, que ela fazia tratamento na clínica do Dr. Rony, que era no Coajap. Sim. Ela nasceu com vários tipos de alergia. E aí, um dia, a Ribamar ligou para ele e disse: Neto, se você ainda está interessado em comprar casa nessa área, porque eu tenho uma colega aqui do Socorrão que está precisando vender uma casa do inventário, que ela é inventariante. Ela está vendendo alguns imóveis porque está precisando pagar o imposto, entendeu? E eles escolheram os imóveis para vender. Ele disse: rapaz, eu ainda não comprei. Bom, aí foi que ele marcou para nos levar até o imóvel para olharmos. Fomos eu, o Neto e... Tá, obrigada, desculpa. E lá nós já chegamos, já encontramos a dona Ercília, junto com o advogado dela, que era o doutor Luiz. E o Ribamar também foi. Quando eu cheguei, na verdade, assim, eu não gostei, porque estava muito deteriorado. Eu não gostei. E ele disse assim: mas a localização é boa. O Neto, a localização é boa. E como assim, imóveis novo, a gente estava achando um pouco acima, e o nosso dinheiro era isso, ele disse: a localização é boa e a gente pode arrumar. Aí, na hora, a gente não deu a resposta. Ficamos mais ou menos umas 2 semanas, eu sei, naquela... Mas aí ela ligou de novo a Ercília. A Ercília foi que ligou novamente. Disse: olha, vocês podem dar 50% do valor, de 80 mil, e quando sair o alvará, vocês dão o restante. A princípio era isso. Aí a gente chegou à conclusão que, então, vamos comprar. Ele disse: ele tinha, na época, os terrenos lá na Vila Embratel. Ele disse: eu vendo esses terrenos lá, a gente vende o carro da gente e arruma a casa, porque a gente tinha 5 meses para sair do aluguel, para acabar o contrato de onde nós estávamos. E a gente não queria renovar o contrato, porque era uma despesa, a gente não ia conseguir reformar a casa, pagar aluguel e mais uma despesa tremenda que a gente tinha com a filha da gente. O que aconteceu? A gente foi, nós marcamos, a Cília marcou no escritório do doutor Luiz, o advogado dela, ali na Rua do Sol, em frente ao cartório de Tito Soares, na época. Chegamos lá, ele estava, inclusive, com esse processo na mão. A gente foi conversar para saber bem como era. A informação que ele nos deu: olha, eu sou o advogado dela, ela é inventariante,
nós estamos aqui com uma relação, inclusive já está nesse processo anexado a relação dos imóveis que nós escolhemos, nós com os herdeiros, os imóveis que estão danificados, para vendermos, para pagarmos os impostos, porque está sendo cobrado, que é para encerrar esse processo, que já tem 10 anos, e ninguém tem dinheiro disponível, nenhum deles. Então, chegamos à conclusão que tem que tirar do espólio. Aí eu perguntei, né? Eu perguntei assim, mas, doutor Luiz, então todos estão sabendo, estão todos de acordo? Estão todos sabendo, todos de acordo. Bom, então, qual vai ser minha garantia? Eu disse, então, a gente faz o contrato. Ele disse, olha, está aqui, e mostrou que tinha um pedido de alvará, mostrou que já tinha avaliação, mas que não poderia vender por menos de 80 mil. Até que eu olhei e disse assim, mas a avaliação está 70 mil, e ali realmente está muito danificado. Ele disse, mas a senhora sabe que é uma boa localização e nós não podemos vender por menos, porque senão nós não conseguimos pagar esses impostos. Aí vai assim, ele disse assim, e 50% não dá, tem que ser pelo menos 60% do valor, né, que daria 60 mil. Aí a gente concordou. O doutor Luiz fez o contrato, só que ainda disse assim, ainda teve mais. Só que tem o débito de 10 anos, referente a luz, água e IPTU, entendeu? Que nós não temos como pagar também. Vocês terão que assumir esses débitos. Além dos 60 mil. Além dos 60 e dos 20 que nós teríamos que dar, mais esse débito. Aí foi que nós, por isso é que está no nome da gente as contas, porque nós tivemos que ir nos órgãos para parcelar, para pagarmos, para ficar pagando. Entendeu? Luz, água e IPTU. Deve saber que eram 10 anos que não estavam pagos. E foi assim, doutor. Daí, com 20 dias, eu lembro, depois que nós fizemos o contrato, passei esse dinheiro para a conta dela, um dinheiro que só Deus sabe o sacrifício. Eu liguei, doutor Luiz, como é que estão as coisas? Porque a dona da casa quer saber se eu vou renovar o contrato. E a gente precisa começar a mexer lá. Ele disse assim, e outra coisa, o Neto levou Orlando, que era um engenheiro, amigo dele. Eu disse, o Neto levou Orlando, o imóvel está muito pior do que nós imaginávamos, porque eu pensei que a gente ainda fosse aproveitar algumas paredes. Ele condenou tudo. Se não tiver jeito, se for demorar muito, eu prefiro desfazer o negócio. Ele disse, olha, ele me chamou de doutora, olha, doutora, desfazer é complicado porque nós não temos mais o dinheiro. A gente já andou pagando alguns impostos, mas vocês já podem ir mexendo no imóvel, porque eles estão sabendo. O Cláudio, inclusive, já anexou a concordância dele. Faltam só os 12 que estão em Imperatriz. Ele falou que eles estavam em Imperatriz, os outros 2 irmãos. Mas, assim que chegar, eles estão cientes também. E a Maiara, que aguarda a mãe dela chegar. Aí foi que a gente resolveu começar. Perfeito. Vocês têm ideia de quanto gastaram na reforma da Cruz? Excelência, eu sei que eu peguei 24.060 com meu irmão, da poupança dele, que ele tirou para me emprestar. Nunca terminei de pagar. Eu tirei 28 mil no Banco do Brasil. Nós vendemos o carro da gente, um Palio, na época, entendeu? 18 mil. E ele vendeu, ele tinha uns 8 terrenos lá na Vila Embratel, vendeu na faixa de 4, 5 mil cada um. E, assim, eu não tenho nem no total de ideias, porque foi muita... Ele perdeu os cheques dele, perdeu o cartão, eu estou toda endividada. E, assim, foi muita... Não tem, assim, entendeu? A certeza. Mas fizeram a reforma toda? Fizemos. Tá. Quando foi que vocês se mudaram para lá? A gente levantou a casa e cobriu. Mudamos para lá no cimento em 2009. Foi novembro de 2009 nós mudamos para lá. Inclusive com portas nos quartos só. Entendeu? E a gente ficou de 2009 até 2013 para a casa estar do jeito que ela está hoje. Foram 5 anos. Entendeu? Assim, reformando lá dentro. Eu, assim, precisava muito fazer. Foi isso. Então, senhora, quando vocês entraram no imóvel, em 2009, isso. qual mês, a senhora se lembra? Novembro. Novembro. Né?
Pois bem, a senhora está me dizendo que entrou no ano de 2009. Até quando a senhora morou lá sem que ninguém tivesse contato nenhum com nenhum dos herdeiros? Excelência, até agora, quando ele entrou com a ação, 2017. Antes disso, não? Nenhum, nunca nos procurou para nada. Inclusive, até comentei, para quem não sabe e interessa, deveria procurar saber. Porque, assim, esse tempo todo, a casa é na rua, é aberto lá, não é escondido, não tinha como fazer nada escondido. Esse tempo todo. Perfeito. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. E a senhora ficou de pagar os 20 mil reais quando saísse o alvará. Uhum. E esse período todo, a senhora não cobrou esse alvará? Sim, cobramos, o doutor Luiz, isso que eu estou falando, ligando para ele, foi que... E ele falava que eles estavam resolvendo, que como ela havia tirado a explicação que ele nos deu, por causa da demora. Assim, na verdade, eu fiquei um tempo... A gente entrou nessa crise no casamento, e eu fiquei um pouco... Passei por processo de depressão, tudo, não andei me interessando. Quando eu voltei a me interessar em relação a isso, o doutor Luiz me disse que o mais velho, o que era antes inventariante, que a Iscília tirou ele, pediu uma nova avaliação dos bens. Tá? E que isso que estava dificultando sair o alvará, mas que a gente não se preocupasse, que eles estavam resolvendo. Em 2014, foi um oficial, foi a primeira vez que apareceu um oficial de justiça lá, e eu conversei com ele, expliquei o que tinha acontecido. E ele, decisão dele, disse assim, então eu nem vou avaliar. E realmente eu estou vendo que isso aqui é um imóvel novo, né? Para o conjunto que é antigo e pelas condições que está falando no processo que o imóvel estava. Aí foi que o juiz pediu, chamou ela para se manifestar, e ela disse que tinha alienado o imóvel. Tá? Só que conosco ela não falou mais, nós não conseguimos mais falar com a Iscília. Isso, mas foram vocês que tiveram a iniciativa de procurar o advogado da Iscília? Sim, procuramos. Alguma vez chegaram a vir até a justiça aqui? Ele veio falar com o juiz do processo, o Neto. Ele até disse que para a gente entrar com uma ação. Só que foi, como eu estou lhe falando, acabamos que não entramos, que a gente estava nessa. Ele foi até para Brasília ainda. Quem? O Neto, nesse processo de separação. Ele veio mais depois para ajudar a gente por causa dessa ação. Ele foi para lá tentar trabalhar. Eu fiquei sozinha, em depressão e tudo. Eu não acompanhei. Entendi. O doutor tem perguntas? Sim. Pois não, doutor. A senhora continua virando para cá, falando no microfone. Pela defesa do autor Cláudio José Marques Cordeiro, quando da alienação do imóvel, dona Gesilda, a senhora buscou alguma certidão no cartório de imóveis, alguma certidão estadual para verificar se esse imóvel ele era objeto de ação? Objeto de ação referente a... Qualquer tipo de tinha ação. ônus em relação ao imóvel? O proprietário, se a senhora solicitou alguma certidão no cartório de imóveis? Sim, nós pegamos uma certidão que dizia a quem pertencia o imóvel. Né? Era o senhor Vanderlei. Mas o próprio advogado nos mostrou o processo do inventário, como eu estou falando, e ele nos convenceu de que era algo... Eu jamais iria dar um dinheiro tão difícil da minha vida se eu não confiasse nas pessoas que estavam tratando comigo, certo? Eu estou com 51 anos, ele com 56, trabalho desde os 19, ele desde os 14. Isso foi dinheiro muito suado, muito suado. Então, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, tudo que ele nos falou, eu não podia deixar de acreditar que eles estavam informados, porque estava no processo, dizendo a necessidade de vender o imóvel, dizendo que o imóvel estava à venda, por quanto, que tinha compradores interessados. Isso tudo estava sendo informado no processo. Então, eu não creio que os herdeiros não soubessem. Ela como inventariante. Né? Então, foi isso. Eu acreditei neles. Próxima pergunta, doutor. A senhora, como advogada, a senhora tem conhecimento que para... Doutor, fatos. Mas fatos. Deixa eu concluir, doutor, fatos. Pergunta sobre fatos. Direitos cabe a nós, profissionais. Isso da legalidade todo mundo tem que saber, né? Doutor.
fatos. A senhora tem conhecimento de algum alvará judicial expedido para autorizando a venda desse imóvel? É como eu falei, o próprio contrato já diz que não havia ainda o alvará, mas que nós estávamos aguardando sair, inclusive, para pagar o restante do dinheiro. Existia alvará judicial autorizando a venda desse imóvel? Essa foi a mesma pergunta que você acabou de fazer, doutor. Eu falei, o alvará não existia, se existisse, inclusive, já estaria no nosso nome. Nós fizemos o contrato exatamente com uma cláusula dizendo que assim que saísse o alvará, nós pagaríamos o restante do valor acordado e passaríamos para a gente, para o nosso nome. E se eu acreditei que sairia o alvará, é porque eu acreditei que todos estavam de acordo. A senhora tem ciência se todos os herdeiros eles deram ciência autorizando a venda desse imóvel? Ciência. Doutor, a vantagem Não, eu perguntei a vantagem do doutor, depoimento gravado, com licença, doutor, a vantagem do depoimento gravado é que ela disse o quê? Ela disse que a informação foi prestada pelo advogado, foi isso que ela disse. Se está certo ou errado, foi isso que ela disse. Excelência, Isso já foi perguntado. Qual é a próxima questão, doutor? É uma questão de ordem. Eu vou insistir na pergunta porque para autorizar a venda e alienação de bem é necessária a autorização dos herdeiros. Bora, doutor, continue. Responda. Sim. Qual foi? Desculpa, repete. A senhora tem conhecimento da autorização dos demais herdeiros, de todos os herdeiros para a venda desse imóvel? É tudo como nós estamos falando. Entendeu? O advogado me convenceu que eles estavam cientes. Eu expliquei que ele falou que estava aguardando os outros dois chegarem de Imperatriz para anexarem a concordância deles no processo. Que o Cláudio, inclusive, já estava providenciando a dele, e tanto é que 20 dias depois ele realmente anexou. Que a Maiara, que era uma delas, estava aguardando a mãe chegar para poder também dar a concordância dela no processo. Mas que, inclusive, os imóveis, que não era só a casa, que estavam relacionados para vender, era a escolha deles, eles escolheram os imóveis que estavam mais danificados para que vendesse, para pagar os impostos, porque nenhum deles tinha dinheiro disponível para isso e estava sendo cobrado. Isso foi que o advogado me explicou, isso foi que o advogado me mostrou no processo, inclusive pedido de alvará, me mostrou, como eu já falei aqui, okay. Entendeu? A senhora possui algum documento fiscal que comprove os supostos gastos que a senhora teve no quadro de benfeitoria do imóvel? Olha, tudo que eu tenho, eu anexei no processo. Tá? Mas eu acho que não existe prova maior do que o próprio imóvel. Está lá, quem quiser ir, averiguar, quem quiser fazer perícia, faça, porque não existe nenhum leigo suficiente para não entender que aquilo ali é uma casa nova, que foi feita. Até a planta é diferente da casa que existia lá, que foi a Heloísa, minha amiga, que é arquiteta, que fez para mim. É isso que eu tenho. Dona Gesilda, a senhora juntou nos autos uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, datada de 16/4/2009. No entanto, a senhora junta comprovantes de gastos com benfeitorias com anos posteriores a essa RT. A senhora sabe explicar o porquê que a anotação de responsabilidade técnica foi em um ano e os... 2009. A RT foi em 2009 e os comprovantes que vocês juntam nos autos lá, eles são datados de anos posteriores, anos vindouros. Porque a RT tem que ser autorização para construir. Entendeu? Então, eu pedi autorização para construir e depois comprando materiais para reformar. É como eu falei aqui, nós ficamos fazendo essa casa, praticamente, de 2009 a 2013. Entendeu? Então, eu tenho recibo até depois disso. E a casa eu nunca terminei ainda. A senhora... Não, mas está nos autos aqui. Excelência, satisfeito, excelência. Perfeito.